Glória a Deus. Boa noite, então, meus irmãos. Boa noite a todos aqueles que vão nos acompanhar aqui pelo canal do YouTube. Seja muito bem-vindo ao Tropa de Elite de Jesus, ao braço ministerial Homens do Tropa. Amém? Seja muito bem-vindo para participar dessa reunião. Entre em contato conosco e nós te enviaremos o link para que você possa participar desta reunião aqui ao vivo. Amém? Então, nós viemos falando aí, né, sobre um tempo sobre a salvação, né, desde o princípio, sobre nós crermos e compreendermos através das Escrituras que nós não perdemos a salvação, porque quem nos garante a salvação é o próprio Senhor. Falamos também, né, nesses últimos tempos aí que nós fomos feitos pecadores, como diz o texto lá em Romanos, e falamos também sobre a salvação, então, em três partes, né, em três tempos. Salvação do Espírito, né, que é gerado vida através de quando o Senhor Jesus Cristo vem habitar em nós, que o Espírito de Cristo se une com o nosso Espírito, ele nos gera vida. Isso é o selo, é o penhor, é o Espírito de Deus que é selado em nós como garantia. Aí também falamos sobre Romanos 12, sobre a transformação, a renovação da nossa mente, e nós cremos também, como fala lá em Filipenses, sobre nós termos o nosso corpo, então, transformado, né? Um corpo de glória. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar aqui também, continuar falando um pouquinho. Nós vamos falar sobre a questão de nós praticarmos as obras e que tem a ver aí com o reino, né? Nós sabemos que dentro das igrejas e muitas pessoas acabam confundindo a questão de salvação e reino e por isso que acaba tendo essa confusão em perde salvação ou não perde, enquanto na verdade está falando do reino e não da salvação. E acredito que todo esse assunto que nós estamos trazendo vai nos trazer luz é, para este assunto. Amém? Eu quero compartilhar aqui com vocês a respeito desse assunto. Deixa eu só abrir aqui para nós compreendermos um pouco a respeito disso aqui. Eu até mandei esse material aqui, eu preparei para os jovens, e eu mandei, né, para alguns jovens. Essa aqui é só uma parte, para que a gente compreenda, né? Eu quero ler aqui alguns textos para que a gente observe aqui. Então, qual que é a diferença entre reino, né, salvação e reino? Primeiro ponto é a forma com que ela é adquirida. A salvação, então, nós entendemos que ela é pela graça, mediante a fé, né, em Cristo Jesus. E o reino, ele é conquistado, ou seja, você tem que fazer a vontade do Pai. Eu quero, se vocês puderem abrir a Bíblia aí comigo, quero ler esses textos aqui que eu deixei como referência, que está lá em Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 8. Ele vai dizer assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, né, ou não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que nenhum homem se glorie. No versículo 10 também é interessante que ele vai dizer assim: e porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Ou seja, então a nossa salvação ela não foi pelas obras, mas sim para as boas obras. Amém? Então há uma diferença. Eu só tenho como fazer boas obras depois de eu ter recebido a salvação. Caso ao contrário, antes de eu receber a salvação, toda a minha obra é má, porque o pecado habita no meu corpo. Então eu consigo realizar essas boas obras, ou seja, o que é uma boa obra? É a vontade do Pai. Eu só consigo fazer a vontade do Pai a partir do momento que eu recebo o Espírito dele em mim. E aí ele vai comunicar no meu espírito a sua vontade. E através de eu saber a sua vontade, agora eu consigo praticar uma boa obra. Por isso que a salvação não é pelas obras, né? Primeiro eu preciso receber a salvação para então praticar. Amém? Acredito que aqui ficou bem claro. Vamos abrir também esse texto aqui de Mateus, Mateus capítulo 7, versículo 21. O texto vai também trazer clareza a respeito do reino de Deus.
Nós vamos entender isso de uma vez por todas, né? Sobre essa diferença entre a salvação e o reino. 7:21, ele vai dizer assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Então, ou seja, o que ele está falando aqui? Ele está frisando a palavra reino. Entrará no reino do céu. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, né? Que dia é esse? Né? Que dia é esse? O dia do Senhor aqui está se referindo à volta do Senhor, quando ele vai estabelecer, então, o milênio, né? Que nós sabemos que em Apocalipse fala sobre 1000 anos de reinado de Cristo. Então, quando a Bíblia está falando que não vai entrar no reino dos céus, ele está falando desse período, esse período de 1000 anos. A salvação é algo eterno, algo eterno. O reino, ele é algo temporário, ele tem um tempo, ou seja, 1000 anos. Após o reino, então, se estabelece a eternidade com Cristo. Então, são coisas distintas. Mateus 7:21 está falando, então, desse período dos 1000 anos, que é do reino. Versículo 22 vai dizer assim: muitos me dirão naquele dia, ou seja, quando o Senhor voltar, Senhor, Senhor, nós profetizamos, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos os demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes declararei: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. Olha só, o que ele está falando aqui? Primeiro, nós temos que observar esse texto, que quando ele está falando assim, não profetizamos em teu nome, quem é que profetiza? Os crentes. E principalmente em nome do Senhor. É crente. Quando ele diz que não expulsamos demônios, quem faz isso são crentes. Então aqui está se tratando da igreja, daqueles que já são salvos. Eles já foram salvos. Já receberam o Espírito, já receberam o conhecimento para fazer essas obras. A diferença é que você fazer essas obras sem o consentimento de Deus, sem que isso seja a vontade dele, não é uma boa obra. Você vai chegar diante do Senhor, lá no tribunal de Cristo, né? Porque no dia do Senhor, no milênio, nós teremos o tribunal de Cristo, que ele irá julgar as obras dos crentes. Nós temos 3 tribunais: o Tribunal das Nações, o Tribunal do Trono Branco e o Tribunal de Cristo. Então, o tribunal de Cristo é Cristo julgando todas as obras dos crentes. O que ele vai julgar? É se a obra é boa ou não. E como que eu sei, como que nós vamos saber se a obra é boa ou não? Simples, é se essa obra era a vontade do Pai. Se essa obra for a vontade do Pai, é uma obra boa. Estamos aprovados, reinaremos e governaremos com Cristo. Agora, nós podemos, sim, fazer muitas coisas boas, mas se fizermos isso sem que seja a vontade de Deus, como ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, trabalhadores da iniquidade. Essa palavra, se você procurar, você vai ver que iniquidade, quem pode fazer isso é crente. Porque iniquidade são obras que você faz para Deus sem Deus ter pedido. O ímpio faz impiedade. Agora, o crente é iniquidade. Amém? Então, aqui está se tratando de crentes. Os crentes que vão fazer a vontade e aqueles que não vão fazer a vontade. Outra coisa, como ele deixou bem claro aqui, no versículo 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Ou seja, então nós conseguimos também agora, através desse texto, identificar outra coisa. Quando nós falamos de reino, como nós lemos ali em Efésios, você vai ver que não é pelas obras. É um dom de Deus, é um presente. Isso é uma obra do Senhor entregue a nós através de Jesus Cristo. Agora, o reino, ele está dizendo assim, aquele que faz a vontade, ou seja, faz, fazer, é verbo, ação.
Você precisa realizar, precisa conquistar. Então, essa é a diferença. A salvação pela graça, um dom de Deus presente, e o reino é por esforço. Você tem que conquistar, fazer a obra, a vontade do Pai. Amém? Através desses dois textos aqui, nós deixamos claro a diferença entre salvação e reino. Bem claro. E também a ordem dos dois. Não existe eu fazer a vontade de Deus sem antes ter recebido essa salvação. Eu preciso receber esse presente dele. Para daí, então, fazer essa boa obra para reinar com Cristo. Amém? Vamos avançar aqui para o próximo. Olha só, vamos abrir lá em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2. Ele vai estar falando sobre as nossas obras, que elas serão retribuídas. Capítulo 2, versículo 23. Ele vai dizer assim: e eu matarei os filhos com a morte, e todas as igrejas saberão que eu sou o que esquadrinha os rins e os corações. Ou seja, o que ele está dizendo? Eu sei no mais íntimo a intenção de vocês. E eu darei cada um de vós conforme as vossas obras. Obras. Então, nós sabemos que o Senhor ele vai sondar os corações, o nosso mais íntimo, para saber com que intenção estamos fazendo essas obras. E através disso ele vai nos recompensar. Amém? Apocalipse 2, versículo 2. Aí nós vamos voltar um pouquinho, nós vamos ver que o Senhor estava comunicando às igrejas, às 7 igrejas. Ele vai dizer assim, no versículo 2: eu conheço as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e como tu não pôdes suportar os que são maus, e tens provado os que dizem ser apóstolos e não são, e descobristes que são mentirosos. Tá? Qual que é o foco desse texto? Ele está dizendo assim, eu sei as tuas obras. Aí você avança para o versículo 7. Ele vai dizer assim, aquele que tem os ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, eu darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ou seja, uma recompensa para aquele que vencer. Então, nós temos uma diferença aqui. A salvação é o salvo, de graça, pela graça. O reino, você tem que fazer para se tornar um vencedor. Através de você se tornar um vencedor, você receberá, então, o seu galardão. Receberá recompensa, como diz aqui nos textos. Quando você avança um pouquinho mais para frente, ele vai estar falando no versículo 9, novamente ele vai dizer assim, eu conheço as tuas obras. No versículo 11, ele vai dizer assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não será ferido pela segunda morte, que é a morte eterna. Então, ao vencedor, aquele que faz a vontade do Pai, esse receberá uma recompensa por conta das suas obras. Amém? Glória a Deus. Então, salvo ele é uma coisa, o vencedor é outro. O salvo, né, ele é pela fé em Jesus Cristo. Vencedor é aquele que faz a vontade do Pai e guarda as suas obras até o fim, em nome de Jesus. Amém? E aí, Efésios, quando nós voltamos ali em Efésios, né, o que nós estamos falando agora, até eu acabei já lendo ali, o versículo 10 que ele diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Para as boas obras. Ou seja, nós fomos salvos pela graça, para daí então realizar boas obras. Amém? Então, o Senhor é Ele que sustenta a salvação, até porque a salvação nós compreendemos que é a vontade do Pai.
Essa é a vontade do Pai que enviou a Jesus. E Jesus veio não para fazer a vontade dele, mas a vontade daquele que o enviou. Amém? Nós sabemos que o Senhor vai nos ressuscitar no dia do Senhor, na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, então, como que eu posso realizar essas obras? Como que eu posso realizar as obras? Pode abrir aqui comigo em João capítulo 20. João capítulo 20, a partir do versículo 21. Glória a Deus. Então, João 20, a partir do 21, todo esse contexto aqui ele vai estar falando a respeito da salvação, da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor ressuscitou e Maria foi procurar, foi olhar lá no sepulcro sobre Jesus. Quando ela chega lá, Jesus já tinha ressuscitado. E aí ele conversa e ele fala assim: vai e avisa os meus irmãos. Eu irei ao Pai, né? Não me detenhas porque eu ainda não fui ao Pai. Aí no versículo 21 ele vai dizer assim, ó, então Jesus novamente, vou ler um pouquinho antes aqui para que vocês entendam. No 18, Maria Madalena foi e contou aos discípulos que ela vira o Senhor e que ele lhe falara estas coisas. Então, naquele mesmo dia à tarde, sendo o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas onde os discípulos estavam, olha só, eles estavam com as portas fechadas e com medo dos judeus, estavam reunidos. Chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o seu lado. E então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Então disse Jesus, novamente: paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio. Olha só. E aí ele diz assim: e tendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Olha só, veja só. Esse texto aqui, quando nós observamos, quando o Senhor Jesus faz isso, ele me leva lá em Gênesis 2. Gênesis 2:4, você vai observar que foi dessa mesma forma que o Senhor gerou vida e trouxe o homem à existência. Eu vou ler aqui para vocês o que o Senhor fez. Gênesis 2:4, ele diz assim: essas são as gerações que Deus criou e fez. Essas são as gerações dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta, versículo 7. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas, e o sopro da vida, e o homem se tornou alma vivente. Ou seja, esse soprar do Senhor foi gerar vida neles. Só que esse gerar vida é o Espírito, é o selo, o penhor que nós recebemos dentro de nós. Então, aqui, quando o Senhor fala isso em João, os discípulos estão recebendo esse Espírito dentro, a união do Senhor com ele, a salvação, a garantia. E aí nós vamos observar mais adiante que depois o Senhor, ele então sobe, vai ao Pai, mas antes disso ele deixa uma ordem aos discípulos. Está um pouquinho mais adiante aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, ele vai falar assim a partir 1, ele vai dizer assim: o primeiro tratado fiz, ó Teófilo, sobre tudo que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. Olha só, o Senhor deu os mandamentos aos apóstolos através do Espírito Santo, aos quais ele também se apresentou vivo após a sua paixão, né, após ele ter ressuscitado.
por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto por eles durante 40 dias, falando de muitas das coisas relacionadas ao reino de Deus. E tendo-se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse, que disse ele, de mim ouvistes, porque João verdadeiramente batizou-os com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Portanto, aqueles que haviam se reunido perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, tu restaurarás nesse tempo o reino em Israel? E ele disse, não pertence a vós saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aí ele diz assim, mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra, ou seja, até os confins da terra. Observaram que aqui o Senhor ele fala sobre receber o Espírito Santo duas vezes. Primeiro, receber o Espírito Santo, depois sobre batizado com o Espírito Santo. Quando ele fala em João que ele soprou, ele gerou vida nesses discípulos. Ou seja, o Espírito Santo foi o Espírito Santo dentro. Quando ele fala que recebereis do alto, ou seja, vocês forem revestidos de poder, é o Espírito Santo que te reveste fora, em cima. É o Espírito Santo que vai realizar as obras, os milagres, as maravilhas. O porquê que eu estou falando desse assunto? Quando você observar aqui no capítulo 2, ele vai dizer assim: E tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordamente em um só lugar, em Cristo. E de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam. E lhes apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Ou seja, nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós quando nós recebemos Jesus, que é a nossa salvação. Mas nós precisamos buscar esse Espírito Santo que nos concede o poder, que realiza as obras. Veja que aqui eles já começaram a falar em novas línguas só por eles terem já recebido esse Espírito Santo de poder. Depois você vai ver que os apóstolos começaram a pregar e muitas pessoas começaram a se converter, sendo que antes acontecia de pessoas tentarem vir aos discípulos e tentar fazer com que, pedir que eles curassem ou que eles expulsassem os demônios, eles não conseguiam. E agora, através de uma pregação, de uma palavra, muitos se convertiam. O que que é isso? É o Espírito Santo sobre nós, o Espírito Santo de poder. E nós precisamos buscar. Se você é crente e não busca esse Espírito Santo, esse que vai te confiar o poder para realizar as obras, você não vai conseguir realizar. E isso, esse Espírito Santo sobre nós, que tem o Espírito, que é o Espírito de poder, é o que vai nos ajudar a realizar as obras para o reino, para reinar com Cristo. Agora, se você não busca, como você vai realizar essas obras? Então, essa é a importância do Espírito Santo. Ele vai nos conduzir a fazer a boa obra do Senhor, ou seja, obedecer à vontade de Deus, assim como Jesus obedeceu toda a vontade. Ele disse que ele passou isso para os discípulos através do Espírito Santo. Ele comunicou a vontade do Pai aos discípulos através do Espírito Santo. E essa é a nossa tarefa, através do Espírito Santo, comunicar a vontade do Pai, realizar as obras, mas o poder vem do Senhor, porque é Ele que faz através de nós. Então nós precisamos buscar neste tempo, em oração, em agradecimento, em louvor, manifestar esse Espírito Santo de poder.
buscar que o Senhor nos revista com esse Espírito Santo. E só aí nós vamos conseguir, então, realizar as obras. O porquê que hoje muito poucos oram por cura, oram pelos milagres? É simples, porque as pessoas não buscam esse Espírito Santo, esse Espírito do alto, de poder, o batismo com esse Espírito de poder. É isso que nos dá uma certeza de realizar as obras do Senhor. Sem ele, você vai saber que você precisa fazer uma obra, mas talvez você não vai se encorajar a fazê-la. Então nós precisamos buscar esse Espírito Santo de poder, pedir e clamar ao Senhor para que o Senhor nos revista com o poder do alto e que através de nós seja feita a vontade do Pai em todo o tempo. E a partir disso nós vamos começar a observar as maravilhas que acontecerão a partir das nossas vidas e vai alcançar outras pessoas também, trazendo essas pessoas para Cristo. Amém? Glória a Deus.